Oi, gente. Bom dia. A paz do Senhor Jesus para todos. Tá? Eu tô aqui em casa, né? Acordei depois de um jogo tão interessante como aquele que nós vimos ontem do Brasil. Eu tô aqui porque eu fico muito indignada quando eu acordo de manhã, abro meu Facebook e vejo pessoas comentando a respeito do que aconteceu ontem, né? E pessoas achando legal, concordando, achando assim que foi tudo muito bonito quando a nossa presidente Dilma, né, foi totalmente humilhada na frente de todos. Haviam ali 17 chefes de estados, né? E ela foi completamente humilhada, xingada publicamente. E o que mais me deixa indignada é olhar no Facebook e ver que tem crente que está concordando com isso, que está dando aprovação nisso tudo que está acontecendo. Então eu quero deixar bem claro aqui, eu escolhi fazer esse vídeo porque eu entendo que na vida a gente tem que escolher um lado. Eu fico muito preocupada com pessoas que querem agradar todo mundo. Você precisa escolher um lado. Eu prefiro ficar do lado da justiça. Não tenho nenhum partido político de preferência. Sou totalmente contra algumas questões políticas que o PT defende. A Dilma não era a minha candidata preferida, mas eu entendo que ela é a minha presidente. E ela ganhou as eleições. Então, eu acho que pega muito mal para nós, principalmente que nos dizemos cristãos, fazer uma coisa daquela. Ou até mesmo dar apoio àquelas pessoas que fizeram aquilo em rede social. Então, eu quero... primeiro a gente tem que falar com o nosso povo, né? Porque é a nossa linhagem. Então, eu quero só rapidamente deixar uma palavra aqui para você, meu amigo, que é cristão. Talvez você esteja começando agora no Evangelho e talvez você ainda não recebeu uma aula sobre o que significa autoridade. Então eu estou aqui com Romanos 13. Você pode olhar aí na sua Bíblia. Romanos 13, que diz assim: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, o que a gente entende aqui em Romanos? Querido, não há autoridade que esteja sobre a terra que Deus não tenha ordenado. Ele permite, ele respeita as autoridades. Agora se você me perguntar, mas ela errou, mas o partido dela, não quero saber. O que eu quero saber é que ela ganhou as eleições, ela é a minha presidente e ela merece o meu respeito, por mais que eu não concorde com muitas questões que envolvem o seu governo. Então, nós cristãos entendemos que Deus respeita as autoridades que Ele constitui. Porque não há autoridade na terra que tenha sido constituída que não tenha sido por Ele. Então, você precisa tomar muito cuidado, cristão, quando você fica postando coisas no Facebook com relação à sua presidente, tá? Você tem todo o direito de criticar, de questionar, mas você não tem o direito de desrespeitar nem de denegrir a imagem de uma autoridade, porque você vai arrumar um problema com Deus. Porque se foi Ele que constituiu, cuidado com isso. Cuidado com isso. E eu vou te provar muito mais além. Existe uma passagem aqui em Judas. Se você olhar, Judas, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, olha bem, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha só, um anjo respeitado
respeitando a autoridade do diabo. E aí, meu irmão, o que você tem a me dizer sobre isso? O diabo! O acusador das nossas almas, o capeta, o capiroto. O anjo não ousou pronunciar uma palavra de maldição contra o diabo. Ele falou em nome de Jesus, ou seja, o Senhor te deu o poder, a autoridade, então só Ele pode te amaldiçoar e te destituir. Enfim, o que a gente entende com isso? Se o diabo, que não vale o prato que ele come, tem direito a respeito, quanto mais um cidadão brasileiro, quanto mais a presidente, quanto mais o seu pastor, por mais que ele esteja errado, querido, entenda, a autoridade constituída por Deus é problema de Deus. Não se meta com isso, porque você vai trazer maldição para a sua vida. Eu quero deixar aqui o meu recado, eu quero deixar aqui o meu alerta. A missão da igreja hoje é orar pela presidente, é orar pelo país, é buscar em Deus uma solução para tudo isso. Não fazer da forma que a gente está fazendo. Então, eu quero deixar aqui bem claro, eu não estou defendendo a presidente, eu estive até conversando com uma amiga minha sobre isso. Defender não é a minha teoria, eu não defendo ninguém, mas eu preciso a cada dia dizer para mim mesmo que eu preciso ser justa. E não foram justos ontem com a presidente, diante de milhões de pessoas, ela foi completamente humilhada, xingada, e eu posso imaginar o quanto ela deve estar se sentindo a escória do país nesse momento. Vamos pensar direitinho, vamos raciocinar, vamos buscar em Deus. A palavra nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei as suas feridas. Quem é esse povo? Somos nós. Então a missão do povo evangélico hoje não é denegrir a imagem da presidente, não é ficar botando mais lenha na fogueira, é orar por ela, para que ela tenha sabedoria para terminar esse governo de forma agradável aos olhos de Deus e que possa ser beneficente para todos. Tá bom? Fica aí a minha palavra e tchau.